Bem-vindo de volta ao nosso vídeo. Esse vídeo de agora é a segunda etapa do exercício passado. Se vocês têm alguma dúvida de como a gente chegou nesse mapa aqui, que a gente tem o estado de Alagoas, os municípios com os nomezinhos escritos, né, dentro do município, é só dar uma olhada no vídeo anterior, que é Mapa Alagoas, primeira etapa. Então, esse aqui é a segunda etapa para a gente continuar, que é fazer o layout, que a proposta é que tenhamos um mapinha parecido com isso, que a gente produza até o final desse vídeo, né, um mapa com todos os elementos que a gente já sabe, o grid, a escala, o norte, e nesse caso específico, né, os nomes dos municípios não estão numa legenda, por conta de estética e possível ter 102 municípios elencados aqui. Então, uma vez que a gente chegou aqui, o que a gente faz? Né? A gente vai criar um layout, é só a gente clicar Ctrl P, que nem os comandos que a gente está acostumado a dar para imprimir. Aqui a gente pode criar um nome para esse layout, Mapa Alagoas, Mapa Município Alagoas. Se você também não quiser dar nome, é só dar um OK aqui, esse layout vai ficar sem nome, mas é interessante que a gente dê um nomezinho para ele. Então, aqui vai abrir agora a janelinha com esse layout. E o que a gente tiver aqui na nossa janela, na área de desenho, a gente vai trazer para cá, para o layout. Então, primeira coisa, a gente vai definir a área que o nosso mapinha vai ficar. Então, a gente vem aqui nesse ícone, adicionar o novo mapa ao layout, que também a gente pode vir por aqui, ó. Esse menu a gente pode trazer todos os elementos, né, adicionar todos os elementos para essa área, que são os ícones, né, de atalho. Então, a gente define aqui uma janela para desenhar o nosso estado de Alagoas. Então, a gente tem aqui exatamente o que a gente tem lá. Observe que aqui a gente cria aqui na janela de itens, cada item que a gente vai inserindo, ele vai sendo elencado aqui e a gente vai poder editar cada um desses itens. Então aqui, o primeiro que a gente tem é esse mapa, a escala do mapa aqui a gente pode ver automaticamente, ela está aqui nesse valor, se a gente quiser fazer uns testes, olha, vamos colocar aqui, por exemplo, a gente consegue ver que a gente alterou essa escala. Depois a gente dá uma olhada, quando a gente inserir os outros elementos, qual o tamanho mais adequado para esse mapa, né? Qual a escala mais apropriada. Então, vamos inserir agora a nossa escala gráfica. Então, a gente pode vir aqui, adicionar, né, barra de escala, ou por aqui também, nesse íconezinho, a gente só clica lá e delimita aqui aonde a gente vai inserir essa escala. Como eu disse para vocês, olha aqui, nós inserimos mais um item, depois a gente vai dar uma editada em cada um desses itens. Vamos agora então inserir o norte. Né? O norte a gente vai adicionar imagem, tá? Que também pode ser por aqui. E a gente também define, clicando no canto e arrastando no lado oposto, a área onde a gente vai colocar um norte.
Tá? Mas aqui a gente precisa escolher qual o shape desse norte, qual a carinha dele, tá? Então, a gente vem aqui, como a gente observem, aqui é da figura, então a gente está selecionado, propriedade dos itens, né? E a gente vem para escolher na lista disponível qual que a gente vai utilizar. Então, é clicar aqui no buscar pastas, ele vai abrir as nossas opções de norte e você escolhe o que mais te agrada visualmente. Então, a gente tem aqui algumas opções de norte, né? A gente pode aumentar essa lista depois com arquivos externos, mas para o que a gente quer agora, isso é o suficiente. Eu vou escolher esse daqui, mas vocês fiquem à vontade de escolher o que melhor agrada a vocês. Ok? Agora falta a gente definir a grade, né? Então, a gente vem na área do mapa. Aqui nesse item mapa, a gente vai selecionar. E a partir daqui, a gente vai descer aqui, tá vendo que está selecionado o mapa, propriedades do item. A gente vai descer e vai abrir essa funcionalidade aqui, que são as grades, né? Então, a gente vai adicionar uma grade, tá aqui, né? A gente tem a grade 1, e a gente vai modificar para a gente configurar essa grade. Primeira opção aqui, em relação à grade, é a aparência, tipo da grade, ela pode ser sólida, ela pode ser só uma cruz, né? Na intersecção da latitude e longitude. Pode ter alguns marcadores ou pode ser apenas a moldura, né, as coordenadas em volta sem nenhuma marcação interna. Eu vou colocar aqui sólido, depois a gente pode alterar isso. Na sequência, a gente vai definir o intervalo entre as linhas de latitude e longitude. Então, aqui, o nosso X é a nossa longitude. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 1, que é 1 grau de distância, né? O nosso mapa está em coordenadas geográficas. Então, a gente sabe que o estado de Alagoas aqui é 9, 10, 11 graus de latitude. Então, tanto na latitude como na longitude, vamos dar uma olhada que a gente vê mais ou menos o distanciamento que a gente pode ter dessas linhas. Então, aqui vocês estão observando o que é uma linha sólida. Aqui, por exemplo, se eu quiser cruz, dê uma olhada como é que fica, né? Esses marcadores, né? Os pontinhos. E aqui sem nada, mas a gente tem que definir as coordenadas escritas aqui nas laterais, né? Ou a gente pode colocar aqui, por exemplo, meio grau, para a gente ver como é que fica, se vocês acham que fica muito poluído, com muita informação, né? Então fica opcional para vocês, ó. Posso mudar o estilo da linha, né? Eu vou abrir um pouquinho mais aqui, para a gente conseguir enxergar a cor da linha, estilo da linha. Posso alterar aqui para algo mais cinzinha, com um pouco de transparência. Enfim, as possibilidades são enormes, né? É só a gente testar e ver o que melhor agrada a gente visualmente. Tá? Então, a gente tem essa parte aqui, a gente retorna. Nós precisamos agora inserir as coordenadas, né? Essas aqui para localizar o nosso mapa. Então, é só a gente clicar aqui, ó, desenhar coordenadas, ainda, né, a gente está trabalhando naquele grid 1, e a gente coloca aqui, ó, formato que a gente quer,
pode ser graus, minutos, graus, minutos com sufixo, enfim, vocês podem dar uma olhada. Eu vou deixar em graus decimais. Aqui eu tenho direita, esquerda, o topo e a base. Eu posso configurar eles de maneira diferente. Tá? Por exemplo, aqui direita e esquerda, ao invés do número ficar aqui nessa posição horizontal, é interessante que ele fique na posição vertical. A direita e a esquerda. Você tem o número aí. A gente pode também alterar a fonte, como eu disse, é interessante manter sempre a mesma fonte. Aqui está em tamanho 8, né? Muito pequeno. Vamos aumentar um pouquinho. Precisão. 3 casas depois da vírgula. Aqui a distância do número, né, das coordenadas com relação à moldura, eu acho que está muito juntinho. Se a gente colocar 3 fica um pouco mais adequado. Então aqui a gente tem a grade, né? Minha opinião está bem bonitinha. Se a gente colocar agora aqui, por exemplo, cruz, olha como é que ele fica. Essa cruz é bastante utilizada para evitar esses riscos no meio do mapa. Em alguns casos, esses riscos podem meio que confundir com algumas outras características, né, que também são em linhas. Então, enfim, depende muito do que você está mostrando no seu mapa, você adequa o seu layout. Agora, por exemplo, né, a gente pode alterar também a nossa escala. É só a gente selecionar aqui, olha, a escala, e a gente pode configurar as informações que estão aqui na escala. A gente percebe que aqui a gente tem o 0, ele está num distanciamento de a cada 25 quilômetros, está aqui, olha, 25, e nós temos 2 divisões depois do 0, está aqui, ó, aliás, desculpa, antes do 0, eu posso deixar uma divisão só, ou eu posso também não ter nada de divisão do 0. Então, vai começar no 0. Ó, eu tenho 4 divisões depois do 0. 1, 2, 3, 4, tá aqui. Posso alterar para 3, posso alterar para 2. Né? Não importa, aqui eu posso configurar da maneira que eu quiser. O que significa essa escala gráfica? Significa que esse tamanho aqui, né, que eu tenho entre 0 e 25 quilômetros, essa distância, exatamente aqui, vamos supor, eu tenho distância, não sei, tamanho de um dedinho, um minguinho. Se eu vier para o mapa, mais ou menos, né, a gente olha aqui, ó, vamos supor que acho que a distância aqui do litoral de Cururipe é um pouquinho maior que essa barrinha preta. Então, mais ou menos por aqui, se a gente fizesse um comparativo, seria mais ou menos 25 quilômetros. Tá? Então, é isso que quer dizer a escala gráfica. E, como vocês podem ver, a gente pode também, na escala, colocar moldura, se a gente quiser, pode colocar pano de fundo, né, na cor branquinha, por exemplo, se a gente não quiser visualizar, né, os marcadores. Enfim, e aqui também na figura, o que é picture aqui, é o nosso norte. A gente também tem a opção de centralizar, de colocar moldura, de colocar pano de fundo. Enfim, eu espero que vocês pratiquem, né? Testem diferentes opções aqui no QGIS. E vocês vão ver que é possível fazer, né, bastante alterações e configurar de acordo com o que vocês acham que é mais adequado, que é mais agradável para os olhos de vocês. Tá?
Então aqui é mais ou menos o que a gente pediu como resultado.